Cristiano, eu vou falar sobre atos de comunicação processual, bem como preconiza no Código de Processo Civil. Esses atos processuais eles são essenciais para o andamento do processo, garantindo que todas as partes sejam devidamente informadas nos atos. Esses atos incluem citação, intimação, notificação, cada um, obviamente, com as suas características específicas. A citação, por exemplo, é um ato pelo qual o réu ele é convocado para integrar o processo. Ela é fundamental, pois marca o início do processo para o réu, garantindo que seu direito ao contraditório e ampla defesa seja exercido. Existem várias formas de citação, e o CPC ele estabelece uma ordem preferencial entre elas. E a primeira ordem, né, está aqui em critério de ordem, a citação pelos correios. É uma forma preferencial de citação, exceto aquelas previstas no artigo 247, que vestem como ações do Estado ou quando o réu foi incapaz. Por exemplo, um réu em uma ação de cobrança recebe uma carta com aviso de recebimento, AR, que tem que notificar que recebeu, contendo a citação para responder à ação. E como fica, Rafael, as custas nesse caso? Nesse caso, existe uma taxa postal que deve ser pago a priori, no primeiro momento, pelo autor, né? Já que vai ser o autor que está pedindo, né? Quem pede é que paga neste caso. E o efeito, se o réu recusar o recebimento da citação, o carteiro deve certificar essa recusa e o ato considerado como realizado. O segundo critério, segunda ordem, é citação por oficial de justiça, segundo o artigo 252. Ela é usada para quando a citação dos correios ela é inviável, como em casos de difícil localização do réu. Exemplo prático. Um oficial de justiça se dirige à residência do réu para entregar a citação pessoalmente. As custas, o autor ele deve arcar com as custas relacionadas ao deslocamento do oficial de justiça, que ela pode variar de acordo com o tribunal, de acordo com as vezes que já foram feitas essas tentativas. Então esse valor ele deve variar. E essas custas elas são impressas no site do Tribunal de Justiça Estadual ou Federal, né, se for o caso. Se o réu recusar a receber ou assinar a citação, o oficial de justiça ele certifica a recusa e a citação também ela é considerada válida. E também tem uma outra opção, que é a citação, que é a terceira em ordem de preferência, que é a citação por edital, segundo estabelece o artigo 256 do CPC. Ela é utilizada quando, Rafael? Quando o réu está em lugar incerto ou ignorado, após esgotados os meios anteriores que eu falei para a sua localização. Por exemplo, o juiz ordena a publicação de um edital em um jornal de grande circulação, convocando o réu a responder à ação. Essas custas, existe, lógico, as custas que envolvem a publicação, ou no jornal, ou por meio de jornal eletrônico também. Nesse caso aqui, não se aplica a questão de uma penalidade da recusa, pois a citação é feita através de publicação pública. Então, obviamente, aqui já é tido como se o réu tivesse visto. É como se tivesse uma como que eu posso dizer? É como se já fosse declarado aceito por ele tacitamente. É desta forma. E a outra opção é citação por hora certa. Rafael, o que isso quer dizer? Tá, vamos lá. Citação por hora certa ocorre quando, após 3 tentativas, o réu se ocultar para não ser citado. O oficial de justiça marca dia e hora para retornar e fazer a citação. Por exemplo, o oficial de justiça chega lá e o réu está se escondendo para não ser citado. Ah, não, eu vou me esconder aqui porque eu não quero ser citado, então vou me esconder. Então, por 3 vezes isso acontecer,
o oficial de justiça marca um dia e uma hora certa para retornar. E se por mais uma vez ele se esconder, é tida como a citação por hora certa. Porque ele está o quê? Se ocultando a fim de que não seja citado. Então, o oficial vai à residência do réu, em horário previamente anunciado, como eu disse. E na ausência, ele cita por presença de uma testemunha. Chama o vizinho: ô vizinho, chega aqui. Assina aqui como testemunha de que eu estou vindo aqui e ele está se escondendo. E aí vai ser dado como citado. E obviamente que existe aí umas custas que devem ser pago nesse primeiro momento, como eu disse, devendo ser pago pelo autor. Então, e se o réu ele continua se ocultando, a citação é considerada válida por meio de o oficial ele certifica que ele foi lá e que o réu está se ocultando e pega uma testemunha, no caso hipotético, um vizinho. Estabelece que o processual é a competência do juiz. A intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo. Pode ser feita às partes, ao advogado, às testemunhas, aos peritos, entre outras partes que pratiquem ou tomem conhecimento dos atos daquele processo, dos atos processuais. E quais são as formas de intimação? As formas de intimação pode ser via diário eletrônico da justiça, né? A forma mais comum de intimação dos atos é o advogado, feito pela publicação no Diário da Justiça, né? Que é publicado pelo TJ. Exemplo, um advogado é intimado da data de uma audiência ao verificar a publicação no Diário da Justiça. E a custas? Geralmente não há custas, porque já é o site ali do tribunal. E via correio, a intimação também pode ser via correios, usada quando a parte é intimada diretamente, sem advogado, né? Não tem ainda, não constituiu um advogado, melhor dizer. Uma testemunha recebe uma carta com aviso de recebimento, que, lembrando, é aquele aviso que a pessoa assina, né, ali por carteiro, que recebeu aquela carta, né, sendo intimado que ele deve comparecer ao processo na data especificada e em horário especificado. E envolve taxas postais, obviamente. E também temos a intimação por oficial de justiça, utilizado quando a intimação por outros meios ela foi inviável ou ineficaz. Por exemplo, o perito judicial é intimado pessoalmente pelo oficial de justiça a fim de entregar um laudo em uma determinada data. Obviamente que também pode incluir taxas, né, custas processuais para isso. Bom, se a parte for intimada, Rafael, e recusar de receber a intimação, o ato ainda é considerado válido, desde que o oficial de justiça ele certifique a recusa. Ou em caso de intimação postal, haja prova, né, da tentativa da entrega. A notificação, embora seja uma modalidade prevista de comunicação no CPC, como a citação e intimação, é utilizada para dar ciência de determinados atos, documentos, geralmente procedimentos extrajudiciais ou situações em que a comunicação não se dá no contexto de um processo em curso. Por exemplo, de uma notificação extrajudicial. Um locador notifica extrajudicialmente o locatário que a rescisão de um contrato. As custas elas variam de acordo com a forma de citação, intimação, podendo incluir taxas postais, despesas com oficiais de justiça ou custo de publicação em editais. Por exemplo, a recusa do recebimento dessa citação ou intimação não invalida o ato, desde que o oficial de justiça ele certifique isso, ou ele prove que houve essa tentativa. Em todas essas formas de comunicação, atos processuais, o objetivo é garantir o quê? O princípio do contraditório e da ampla defesa, garantindo que todas as partes envolvidas elas sejam devidamente informadas e possam participar do processo judicial de maneira efetiva e assim garantir o princípio do contraditório e da ampla defesa,
bem como preconiza a Constituição Federal de 1988.